traças do mesmo buraco. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. O índio morreu com um tiro no peito. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, Que tenha coragem e vergonha na cara de falar comigo. Ninguém aí em Brasília tá me acordado uma hora dessa. Você deve estar se perguntando quem sou eu. Eu sou o jornal, impresso, elegante, sempre atual. Te informo sobre o trânsito, o clima, eleições. Sou eu quem denuncia e promove prisões. Ah, eu, tão importante, quem diria? Peça fundamental para a manutenção da democracia. Às vezes implicam comigo, me chamam de marrom, dizem que sou golpista, elitista. Critica o meu tom. Logo eu, depois da internet, é tudo cheio de firula. Eu sou claro, sou direto. E ainda sou eu quem manipula? Pelo amor, é tanto blá 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 sem solução. Talvez eu interfira um pouquinho na sua opinião. Mas tudo bem, já que eu estou errado e só faço proselitismo, diz aí, cara pálida, para que serve o jornalismo? Eu acho que o principal objetivo do jornalismo é informar as pessoas. A gente não só aprende, como a gente tem notícia. Também é uma forma de aprendizado. Eu acredito que funciona para informar, mas ele deveria informar de forma independente. Ele tem um papel social das pessoas poderem saber o que vão escolher das suas vidas, assim, em relação à economia, trabalho, aonde vão morar. Quer dizer, o jornalismo tem a função de passar as informações para as pessoas. O repórter, para mim, é a base do jornalismo, quer dizer, é o que traz a informação e que transforma aquilo que ele viu em, né, aquela verdade, aquele acontecimento, numa matéria e tal. E quer dizer, passa isso para o leitor ou para o internauta, seja o que for. Quando você está no jornal, você escreve no dia seguinte resolve o buraco da rua, resolve de tirar um mendigo, resolvia. Naquele tempo resolvia. O jornalismo, ele nasce como um discurso revolucionário, transformador. Ele vem como uma narrativa que vai trazer a possibilidade de informações sobre o cotidiano de lugares diferentes, de pessoas diferentes, para o maior número de pessoas. E com aquela visão, com aquela aspiração de reportar o fato como verdade. Ó, notícia informativa donzela, que a verdade te mostre o futuro. E que a preguiça do repórter sentado não te peça de obter um bom furo. Ai, o jornalismo romântico, em que o repórter participava de verdade. Era mais do que ficar ao telefone, era gastar sola pelas ruas da cidade. O salário, o que dizer, era uma rendinha mensal. Mas isso nem importava, pois no fundo tinha um compromisso social. Para muitos profissionais, o jornalismo era movido por uma ideologia. O envolvimento político era claro, ainda que se lutasse por enormes utopias. Ai, como era belo o jornalismo romântico. Só quem viveu sabe como é. Os mais jovens, isso é papo de velhaco, fantasmas da Guerra Fria que continuam de pé. Naquela época da ditadura violenta, né, da década de 70, assim, chegando na década de 70, que a gente escrevia os textos, né, era muito interessante. Eu fazia um texto de humor assim, totalmente descontraído, sem nada panfletário, né, mas eu tinha que pegar meu texto, antes de eu mostrar para o diretor de redação, eu ia mostrar para um capitão do exército, né. Hoje as redações são muito mais frias, né, é o cara, o computador e aquilo ali, né, antes não. E também tinha aquela coisa da máquina de escrever, né, que era muito gostosa, aquela coisa aquela coisa quase romântica, né? Um jornalista que é apegado aos valores do jornalismo, que ele quer fazer a diferença na sociedade, que ele quer realmente ali ser aquele repórter investigativo que vai até o fim, que consegue apurar tudo e não só apurar, como depois publicar, que hoje em dia às vezes é
é o mais difícil, não interessando quem vai ser atingido, né? Assim, honrando o que é em geral ensinado nas faculdades e que hoje em dia, infelizmente, não está um pouco em falta nas redações. No tempo do Diário Popular, que a gente lutava para fazer uma coisa de comunicação com o leitor e tudo. E nós não tínhamos naquele tempo ainda, não tinha isso aqui, não tinha internet, não tinha nada. O Diário Popular adquiriu as instalações antigas do Estadão, vocês devem saber, isso está na história, ali na Major Quedinha. Então, com toda a tecnologia que o Estadão tinha, e era brilhante naquele tempo já, mas era o chumbão que a gente chamava. Então você digitava, datilografava, tá? Você datilografava aquela matéria que você datilografou, era diagramada, descia para a oficina, aquilo era feito chumbinho, blocos de chumbo, essa coisa toda, para montar na rama, no papel, essa coisa toda, para depois passar todo um processo, nossa, que você olha e fala, meu Deus, como é que faz? Como é que faz, companheiro? É o seguinte, no dia seguinte, tinha jogo no Morumbi, hoje à noite, ou amanhã, sei lá. Quando terminava o jogo, o repórter saía correndo do Morumbi, correndo não, via de carro, também era besta, do Morumbi para cá, mas via correndo para chegar aqui, para revelar a foto, para escrever a matéria, tudo isso, e a gente correndo, com o jornal quase pronto, para ir para a máquina, com toda aquela, aspas, precariedade mentirosa, precariedade uma ova, aquilo era profissionalismo. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, estava o jornal na rua, contando como tinha sido o jogo. Essa questão de apurar, de fazer o trabalho bem feito, de ver todos os lados, isso é romantismo, porque no nosso ritmo de trabalho, nas exigências que nós temos, não há como fazer isso. De uma maneira assim até sofrida, não é, de que o ritmo de trabalho, as condições de trabalho, não permitem que ele realize aquele jornalismo com o qual ele sonhou, para o qual ele se preparou. Peraí, tá tudo muito bonito, muito emocional, mas será que ninguém percebeu que o jornalismo é racional? Há que se ter método no tratamento do fato, um sistema moderno, organizado, e nem esse mero artesanato. A notícia, um produto à venda nas melhores bancas do ramo. O jornalista, um mediador, bem ao estilo americano. Disciplinado, segue à risca, cartilha profissional, comunicador atento, honesto, quase sempre imparcial. É melhor que o jornalista tenha consciência de que ele filtra a informação. Se ele tivesse a consciência, então ele eticamente e parcialmente sempre, ele vai fazer um olhar mais sincero para o mundo e tal. Porque eu, mais do que chefe, sou um aliado, fazendo o que se tem de melhor para o colaborador terceirizado. Não reclamar. Produzimos a notícia em massa e no mercado, decidimos o seu valor. Trabalhamos dia e noite por você, consumidor, ou melhor, leitor. Porque só você, leitor, é o nosso guia. E se você exige, te entregamos a melhor mercadoria. E tenho dito! Passado você já era, fica quieto, por favor. O Projeto Folha foi um processo de reformulação, de reformas na maneira de se praticar o jornalismo, que a Folha de São Paulo implementou ali na década de 80, a partir de um grupo de jornalistas que compunha a elite dirigente do jornal. E, em linhas gerais, o que esse projeto trouxe, para a redação da Folha mais especificamente, foi a introdução de métodos de controle, organização e maior disciplina sobre o processo produtivo dos jornalistas. A Folha passou a defender nesse momento que a produção jornalística era compatível com métodos de produção industrial, de controle de produção, aplicados em outros setores industriais, e que a atividade jornalística também necessitava de método, planejamento, controle e disciplina. Então, o processo de mercantilização dessa informação chamada notícia. Durante todo o século XX, nós vamos passar por várias mudanças, não só tecnológicas, mas mudanças históricas, econômicas e sociais, sobretudo depois de 2 grandes guerras mundiais, onde nós temos uma liberação enorme do conhecimento científico-tecnológico para os usos do meio
civil, não é? Que vão dar em toda essa tecnologia, sobretudo na internet, todas as possibilidades das linguagens, das tecnologias virtuais. A gente pode pensar que tudo se passa como se o controle do trabalho saísse da mão dos próprios jornalistas, como uma categoria, e fosse para a mão da gerência, ou seja, da elite dirigente, ela que passava a ditar a forma como o jornalismo adequado deveria ser organizado, porque obviamente a Folha estava se contrapondo a maneiras de se praticar o jornalismo até então vigentes e que faziam todo sentido para os seus profissionais, né? Agora vocês querem que um chipzinho, coloque um chip, como é aqui? Eu sou jornalista, põe um chip, não é assim. Ah, pô, mas o manual diz tudo, mas não diz nada, não comunica. É tudo tão certinho que o leitor fala, meu, pega um jornal, qualquer jornal, eu não tenho nada contra nenhum jornal, pelo amor de Deus, eu adoro os jornais todos, está no meu sangue isso, né? Meu sangue é preto, de tinta de jornal. Mas, meu, você pega os jornais, televisão, rádio, qualquer coisa, é tudo igual, é a mesma notícia. Não por acaso a gente vai ver um processo de rotatividade na redação da Folha nesse momento, porque muitas pessoas foram substituídas por não conseguirem se adaptar a esse novo método, essa nova maneira de fazer o jornalismo. No ambiente de internet, por exemplo, você vai precisar de um cara que saiba escrever sinteticamente. Isso não significa que o texto de internet seja sempre sintético, mas isso é um pré-requisito. E ele tem que ter uma noção das outras linguagens também, cara. Tem que ter noção de como é que se faz uma boa legenda para um álbum de fotografias, por exemplo, de 30 fotos em meia hora. Ele tem que ter capacidade de repente, fazer uma passagem, né? O pessoal que trabalha em televisão usa esse termo técnico, né? Uma passagem. Ele tem que entender de infografia, ele tem que entender de níveis de informação, que tipo de informação, que parte da informação é melhor para o vídeo, que parte da informação tem mais a ver com texto, que parte da cobertura deve ser feita com imagem, etc. A coisa tá tão feia aí fora que aqui dentro resolvemos parar a nossa confusão. Sabe que agora eu fiquei até curiosa? Será que o jornalismo tem salvação? Salvação, evidentemente que eu não saberia nem responder, eu nem sei se o jornalista tem salvação, se ele precisa de salvação, se o caso é de salvação. Mas o que eu percebo é que sempre foi aquilo que fez a diferença para determinados profissionais é o desenvolvimento de uma autoria. Porque isso é aquilo que confere uma marca ao trabalho dele, entendeu? As pessoas quando leem jornalismo, cara, elas gostam do estilo de quem escreve, do jeito como a pessoa escreve, da visão de mundo que essa pessoa tem, etc e tal. O repórter que escreve uma matéria que poderia ser trocado o nome dele por outro e ninguém ia perceber, esse cara não tem autoria. E aí você vai pegar na história do jornalismo grandes autores de jornalismo, Joel Silveira, João Antônio, o Ricardo Couto, um cara que está vivo aí. Esses caras, além das técnicas jornalísticas, daquilo que a profissão jornalística requer, esses caras desenvolveram uma maneira muito pessoal de olhar para as coisas, de olhar para o mundo. O nome disso é autoria. Além disso, nós temos que procurar fazer o melhor trabalho possível dentro desse ideal que temos no jornalismo e buscar alternativas, sim, no sentido de nos aglutinarmos em arranjos alternativos de trabalho, cooperativas, não cooperativas simulacros de cooperativa. Não tem um dono e você só adere à cooperativa para abrir mão dos direitos. Não, constituirmos coletivos, vamos usar esse nome mais atual, não é? Coletivos de trabalho, não é? Para tentarmos manter-nos, não é? Porque precisamos nos manter economicamente e também produzirmos um jornalismo melhor, de mais qualidade. E lançando o crowdfunding, né, que é falando em português, claro, né, uma vaquinha digital, né, que é feita na internet, tem uma série de outras iniciativas para tentar bolsas, enfim, para tentar fazer com que isso aconteça, né? O pessoal da Ponte, que também é mais ou menos ligado à agência pública, tenta fazer isso também. E isso tem um custo envolvido, né? Assim, tanto que no jornalismo convencional, onde ainda se consegue um pouco fazer isso, é na Piauí. Mas aí você vai falar, poxa, por que na Piauí eles conseguem? Bom, porque o dono da Piauí é um banqueiro, né? O João Moreira Salles, eu gosto da revista Piauí,
né, leio, mas assim, ela só se sustenta porque o dono é um banqueiro. Penso que a própria escola, a universidade, também deve dar instrumentos para o aluno entender que ele tem que se valer do próprio empreendedorismo dele. Quem está fazendo jornalismo pensando que vai ser um repórter da Folha de São Paulo, com salário fixo, etc. e tal, talvez esteja meio fora da realidade. Ele tem que valorizar a capacidade empreendedora e, sobretudo, aprender a trabalhar em grupo. Eu praticamente abomino trabalhos de conclusão de curso, a não ser que seja uma monografia acadêmica para alguém que quer fazer mestrado. Trabalho de conclusão de curso é um trabalho em equipe. Nós, como jornalistas, não somos ilhas, nós trabalhamos num coletivo. Criar um blog, um coletivo, né, que tenha voz, né, e quando se formarem já vão ter uma audiência formada. Nosso negócio é um pouco mais que trabalho, é um pouco mais de sonho, né? Um pouco mais de quimera, meu Deus do céu. Eu vou encontrar aquele cara, eu vou fazer essas perguntas, eu vou fazer isso, aquilo. Pô, aquela coitada daquela mulher que está lá sofrendo, eu vou lá fazer uma matéria com ela. Quem sabe alguém veja, quem sabe não sei o quê, quem sabe, né? É o meu sonho, né? É isso aí. Somos traças do mesmo buraco, farinha do mesmo saco, não tem solução. Olhar conciso, precisão no tato, farejar vida no fato nesse turbilhão. Caneta pinta pauta no papel, crônica pinça no céu, mais um poema. Lá vem um artigo farejando fundo, enquanto o ensaio vagabundo traçou